Bom, então vamos cumprimentar mais uma vez. Boa noite a todos. Nós vamos também, nessa alegria de estarmos aqui, cumprimentando todos aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. Que possamos, nesse clima de alegria, de fraternidade, estarmos envolvidos, nessa noite de hoje. E que alegria, que coisa boa, nós escolhemos estar aqui e conseguimos estar aqui. Então, vamos nos harmonizando com esse ambiente, agradecendo ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que cuida com muito zelo, com muito carinho deste ambiente. Por isso que nós nos sentimos bem, alegres e felizes, apesar de todas as coisas que acontecem aí fora, no mundo que faz parte desse mundo. Então é nesse clima de fraternidade que nós recebemos na noite de hoje o nosso querido Fábio Fadel. Mas antes que ele assuma a palavra, ele já disse: Glória, eu falo descontraído. Eu digo, eu sei, mas uma descontração com Jesus é muito bom, né, Fábio? Nós vamos, não, Gustavo, cantar o hino da casa, Praz a Deus, Senhor, e o Pai Nosso cantado. Assim nós vamos envolvendo o nosso palestrante, vamos nos envolvendo nesse clima de amor, refletindo sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. As nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai
Graças a Deus. Bom, como já anunciamos, na noite de hoje nós temos a alegria, de receber o Fábio Fadel. É um trabalhador, divulgador da doutrina espírita. Já tive a oportunidade de estar acompanhando o seu trabalho, na divulgação do Evangelho de Jesus, na divulgação da doutrina espírita e em outras ocasiões. Ele é de Praia Grande, esse bronze que vocês vão ver aqui é porque ele vai muito na praia, Fabinho? Como o Fábio gosta muito de brincar, a gente já tem essa liberdade, Fábio, de brincar também. É a primeira vez que ele está na casa e hoje ele traz como tema de sua palestra a moral espírita. Então vamos ouvi-lo e vamos então, Fábio, te convido para vir até aqui. É a primeira vez e já digo assim, que seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo e que você sinta-se abraçado por esta casa. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu pensei que ninguém tinha reparado do meu bronze da Praia Grande, não é verdade? Meu bronzeado lagartixa, não é verdade? Meus amigos, Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, quando ele vai falar o que é a doutrina espírita, ele fala que a doutrina espírita é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Em 1857, ele lança o livro da filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos. Em 1861, ele lança o livro da ciência espírita, que é o livro dos médiuns, onde vai falar sobre os fluidos, como que ocorrem os fenômenos mediúnicos e tudo mais. Faltava o livro para aprofundar as consequências morais. E aí, em 1864, ele lança o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O nome era um pouco diferente, mas depois ele mudou. E esse livro é um livro bastante interessante, como todos os outros do Kardec, que ele começa desde o prefácio, ele já vai trazendo várias informações. O médium, está se comunicando aí. É difícil? Não tem problema. Eu lembrei agora que antes eu pedia para o pessoal tirar umas fotos quando eu ia fazer palestra, e para postar no Facebook, para divulgar a casa e tudo mais, E uma vez eu entreguei o meu celular para uma moça, para ela tirar as fotos. E antes de começar, o presidente da casa falou: vamos respeitar o palestrante, Vamos deixar o celular no mudo e tudo mais. E daí, no meio da palestra, ela estava tirando as fotos, tocou o celular, adivinha de quem? Tocou o celular, o presidente da casa olhou assim, e a menina que estava tirando foto falou: o celular é dele, não é verdade? É difícil, Quando acontece isso, a gente nem acha o botão, para fazer. Bom, voltando. Então, o prefácio, ele tem várias informações sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Vai falar sobre Platão, sobre Sócrates, notas históricas, onde o Kardec vai explicar quem eram as personagens da época de Jesus, vai falar o que significava o samaritano, o terapeuta, o fariseu, porque isso é muito importante, porque se a gente não souber o que significava um samaritano na época de Jesus, talvez a parábola do bom samaritano não tenha tanto sentido. E é bastante interessante. E depois, em 27 capítulos, o primeiro capítulo vai falar: não vim destruir a lei. Foi uma frase de Jesus, porque as pessoas na época de Jesus, muitas vezes os hipócritas, querendo tentar Jesus, falou que ele estava vindo destruir a lei. E ele falava que não estava vindo destruir a lei, mas existiam algumas coisas que Jesus, ele não seguia a lei vigente daquela sociedade na época. Nesse primeiro capítulo, os Espíritos nos dizem que na época de Jesus existiam duas leis: a lei civil implantada por Moisés e uma lei divina, que são os 10, que a gente já sabe de cor, não é verdade? Nessa hora o pessoal vai passando o olho, o pessoal vai baixando a cabeça assim, não é verdade? É lógico que a gente já sabe de cor. O primeiro mandamento é: sobre todas as coisas. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom?
Primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento vai falar: não falarás o nome do Senhor teu Deus em... O pessoal aprendeu esse mandamento? Graças a Deus, né? Que não é verdade? Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Eu sei que vocês sabiam, vocês estavam querendo me testar, não é verdade? Honrar pai e mãe para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não roubarás. Nem vou falar desse mandamento. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Naquela época Moisés já falava o quê? Não fofocarás. Espírita faz fofoca, gente? Só comentários fraternos da vida alheia que a gente faz, não é verdade? Nono mandamento: não cobiçarás a mulher e o marido da próxima. Deus não falou nada. No nono mandamento está liberado, mas calma, que vai entrar no 10º mandamento: o marido. Não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento, o marido e tudo do teu próximo. Essas leis, se colocassem em prática desde a época que elas vieram, nosso mundo já teria mudado de categoria. Mas eu acho que Jesus pensou assim: ninguém decora os 10 mandamentos, só o pessoal lá de Piracicaba. E daí ele fez o quê? Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar teu próximo como a si mesmo. E daí nisso os Espíritos dizem que a primeira revelação veio através de Moisés, dos 10 mandamentos. A segunda revelação veio através de Jesus. E a terceira revelação veio através do Espiritismo, que explica o porquê que nós devemos seguir todos esses mandamentos. Então esse é o primeiro capítulo. São 27 capítulos. Até que horas mais ou menos vocês têm para ficar aqui hoje? O segundo capítulo vai falar: meu reino não é deste mundo. E se existem 2 mundos, o mundo espiritual, o mundo corporal, se Jesus não é rei deste mundo material, ele é rei do mundo espiritual. E nós precisamos nos preparar para entrar no reino de Jesus, no mundo espiritual. Nesse reino se entra por bens materiais? Não. Se entra por virtudes. E até bom tempo atrás, o pessoal acreditava que os reis, pelo fato de serem reis, eles iriam para o céu. E no final desse capítulo vem uma rainha de França e fala: rainha era aí na terra, e pensei que quando chegasse aqui continuaria sendo rainha. Que decepção ao perceber que os menores aí na terra são muito maiores do que eu aqui. Então ninguém vai levar bens materiais. A nossa moeda no mundo espiritual vai ser nossas virtudes. Quanto mais virtuosos nós formos como espíritos, mais nós teremos liberdade no mundo espiritual. O terceiro capítulo vai falar: há muitas moradas na casa do meu pai. E lá os espíritos vão nos explicar que nós espíritos fomos criados todos da mesma maneira, simples e sem conhecimento. E a gente vai reencarnando em alguns mundos, e conforme a gente vai evoluindo como espíritos, a gente vai mudando de um mundo para o outro, como se muda de uma série para outra. Então as primeiras encarnações do espírito como humano são nos mundos primitivos. Daí o pessoal vai evoluindo, vai para o mundo de provas e expiações, depois para o mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O pessoal costuma colocar data para quando vai acontecer essa transição planetária. Eu não seria tão otimista, porque se a gente vai nesse capítulo, lá no capítulo 3º, vai falar que no mundo de regeneração as pessoas não sentem ódio, inveja, raiva ou ciúmes de outras pessoas. Vocês acham que está próximo para o nosso mundo? Mas calma, não desanimem, porque se a gente evoluir mais do que esse mundo, a gente troca de mundo sem precisar que o mundo troque. Deu para entender o que eu estou falando? Depois do capítulo 4
ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Lá vai falar sobre o quê? Sobre a reencarnação, na verdade. Jesus falou sobre a reencarnação? Não, né? A palavra não existia. Mas Jesus falou que João Batista, primo e contemporâneo dele, foi o profeta Elias, que havia vivido séculos antes. Como isso poderia acontecer se não fosse através da reencarnação? E depois, no próximo capítulo, que é o maior de todos, Bem-aventurados os aflitos, vai falar sobre o esquecimento do passado. E algumas pessoas que não concordam com a reencarnação, eles falam, por que nós não nos lembramos do passado? Já que a gente tem várias encarnações. Obviamente que seria uma coisa para a gente que não seria tão bom nós nos lembrarmos do que nós fizemos no passado, porque os espíritos estão sempre evoluindo, e se eu já não sou grande coisa hoje em dia, provavelmente eu era pior no passado. Meus amigos, eu conheço pessoas que cometeram alguns atos nessa própria encarnação, e elas não se perdoam lembrando. Imagine se ela se lembrasse do passado. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, porque eu vou falar uma coisa, não sei se é muito consolador para vocês agora. Para as pessoas que nós gostamos, a gente não precisa mais reencarnar novamente junto com elas. Obviamente que muitos daqueles que nós gostamos vai precisar. Nós necessitamos reencarnar com quem? Com aquelas pessoas que a gente tem algum tipo de problema, porque nós não conseguiremos chegar a ser espíritos puros não gostando do nosso próximo como a nós mesmos. Eu percebi pela cara de vocês, vocês não gostaram muito dessa informação, não é verdade? Mas fiquem tranquilos que vêm os espíritos que nós gostamos, eles vêm para nos auxiliar. Mas a gente tem que estar com aquelas pessoas que a gente tem algum tipo de problema, para que esse problema ele se acabe. Capítulo 6 é o Cristo Consolador. E nesse capítulo, o Espírito de Verdade vai dar 2 conselhos para nós espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. O segundo. Para nós espíritas, meus amigos, não basta que a gente venha até a casa espírita e a gente ouça alguém falando. Isso é importante, mas não basta. O nosso conhecimento tem que vir de dentro para fora. E é através da instrução. E essa casa, como quase todas as casas espíritas que eu tenho a oportunidade de conhecer, elas oferecem cursos. Venham. Não é chato o curso de doutrina espírita, gente, porque todas as informações a gente consegue colocar em prática no dia a dia. O 7º capítulo vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito. 8º capítulo: bem-aventurados os puros de coração. O 9º capítulo vai falar: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. O 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar: bem-aventurados os misericordiosos. E nesse capítulo vai falar da importância do perdão. Lembra que eu falei para vocês, se a gente tiver um problema com alguém, a gente vai ter que vir com aquela pessoa? Se eu conseguir perdoar aquela pessoa, eu me desvencilho dela. Ela pode ter raiva, ela pode ter ódio de mim, ela pode querer me prejudicar, mas se eu a perdoei, eu já não tenho mais nenhum compromisso para com ela. E daí depois vem o capítulo 11º. Está muito corrido, gente? Está muito cansativo? Vocês estão com vontade de desencarnar ou não? Não, né? O capítulo 11º vai falar: é difícil, ama teu próximo como a ti. É fácil esse capítulo, gente? Muito difícil. Mas se o 11º é difícil, imagine o 12º. Amais os vossos. Ah, Jesus, eu não dou conta não. Se amar o meu próximo está difícil, imagine amar o inimigo. E nesse capítulo os espíritos vêm ao meu
eles vêm ao meu favor explicar que Jesus, quando fala para nós amarmos os nossos inimigos, não é para ficar junto da pessoa que você não ama, que nem fluidicamente você vai conseguir estar perto daquela pessoa. Se você não consegue com aquela pessoa, ela é o teu inimigo, se afaste daquela pessoa, mas não deseje o mal dela. Se puder fazer uma prece por ela, faça. Se puder se reconciliar, melhor ainda. Porque o nosso inimigo de hoje em dia, numa outra encarnação, pode vir como a nossa sogra, o nosso pai, o nosso filho. Então o ideal é que nós perdoemos os nossos inimigos para a gente conseguir se desvencilhar dele. O capítulo 13º, não veja a mão direita, o que faz a mão esquerda, não é verdade? Quando for fazer a caridade, hoje em dia tem rede social, não é para ficar, estou entregando a cesta básica. Por quê? Porque você pode estar fazendo a caridade, mas você está humilhando a pessoa que está recebendo. Então, quando a gente for fazer a caridade, não precisa fazer divulgação, porque os Espíritos falam, se você quer mostrar para todo mundo que você é bonzinho, você já conseguiu o que você queria. Você queria mostrar que era bonzinho, que você faz a caridade, você já conseguiu. Mas você não vai ter tesouros no céu. O capítulo 14, honrar pai e mãe. O pessoal de Piracicaba está honrando pai e mãe, gente, ou não? As crianças estão todos honrando aqui em Piracicaba? Nos dizem os modernos psicólogos que a gente não deve bater em criança. Eu concordo perfeitamente, a gente não deve bater em criança. O ideal é que nós sejamos amigos dos nossos filhos. Mas na minha época era um pouquinho diferente. A minha mãe usava um calçado que graças a Deus saiu de moda, chamado tamanco. Vocês já ouviram falar ou não? O tamanco da minha mãe foi o primeiro drone que eu conheci na vida. Porque quando ela arremessava em mim, ele fazia até curva e me pegava na curva. E quando ela me dava um passe de tamanco dela, eu ficava bom rapidinho, né? Uma vez, ela ganhou uma samambaia, todo mundo quer samambaia? E ela pendurou no quintal da minha casa. E ela virou para mim e falou assim, Fábio, não joga a bola aqui no quintal, porque se você quebrar minha samambaia, eu acabo com a tua raça. Eu falei, perfeitamente, mamãe. A minha mãe entrou para a cozinha, meu irmão saiu com a bola, eu falei, Fernando, cuidado com essa samambaia da mãe, porque se você chutar e quebrar ela acaba com a tua raça. E ele falou, a gente toma cuidado, Fábio. Eu falei, tá bom então. Começou o jogo. Eu sou palmeirense, ele é São Paulino. O jogo foi ganhando em emoção. Parecia que eu estava ouvindo o Galvão Bueno narrando já. Quando de repente acho que o obsessor tomou conta do meu pé. Peguei um chute tão torto. Sabe aquele filme americano que parece que a bola está indo em câmera lenta em direção à samambaia? E eu fazendo assim, ó, não. A bola bateu debaixo do prato, o Xaxim pulou e caiu de cabeça para baixo. Meus amigos, quando eu vi aquilo, meu corpo começou até a formigar na hora, assim, sabe? Eu saí correndo, eu agachei assim, ó, que eu puxei, o Xaxim veio na minha mão, mas o cadáver da samambaia ficou no chão. Eu olhei para trás, cadê meu irmão? No lugar dele estava quem? Quem? Vocês estavam lá, gente? Como que vocês viram? E a minha mãe, ela tinha uma mania, ela falou, Fábio, o que é isso? E já juntando lágrimas no canto dos meus olhos, né? Eu falava, não é nada não, mãe. Ela falava assim, fica parado aí que você vai apanhar. E ela vinha bem devagarinho. Vocês acham que eu ficava esperando? Claro que não, eu saí correndo para o fundo do quintal, mas eu sou tão burro que o fundo do quintal não tinha saída. Eu saí correndo, ela pegou o drone dela, pegou e arremessou, bateu atrás da minha cabeça e eu pensei assim, vou me safar da surra agora. Pensei na hora, caí, nem tinha machucado, mas eu caí e fingi que estava desmaiado. Quando ela me viu no chão, ela ajoelhou e ficava no meu rosto assim, Fábio, filho, pelo amor de Deus, ai, eu não vou me perdoar nunca, ai, o que eu fiz? Vocês já tiveram vontade de dar risada e seguraram, gente?
O riso ele vai saindo lá de dentro assim, ele chega na boca, quando você tampa o meio da boca, o riso vai saindo daqui pelo lado. Quando a minha mãe percebeu que eu estava fingindo, foi uma surra pelo fingimento e uma surra pela samambaia. E a minha mãe, ela batia em sílabas, o tamanho dela. Já falei para você não jogar a bola. Mas nunca tive problema nenhum com a minha mãe. Ela já retornou para a verdadeira pátria. E se eu pudesse que ela estivesse do meu lado novamente para tomar todo dia uma surra de tamanco, eu aceitaria no maior bom grado. O problema é que hoje em dia os pais, eles querem ser amigos dos filhos. E eu acho isso muito legal. Só que os filhos têm que saber que eles devem respeito aos pais. Porque muitas vezes o pai trata o filho que nem um amigo e o filho não sabe que deve respeito pelo pai ou pela mãe. Isso não é porque não gosta dos filhos, é por muito amar. Por muito amar, os pais sempre falam sim para os filhos, mas isso nem sempre é uma boa coisa. Porque em determinado momento, no mundo de provas e expiações, a vida vai falar não. E os filhos muitas vezes não estarão preparados para receber o não que a vida nos dá. Então, nós temos que saber educar os nossos filhos para que eles nos honrem. E que nós sejamos honrados quando nós estivermos mais velhos e eles serem aqueles que possam nos ajudar. Honrar pai e mãe. O capítulo 15 é o título, o nome dessa casa. Fora da caridade não há salvação do que, gente? Do que nós precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos das nossas más inclinações. Porque essas nossas más inclinações que vão nos trazer determinadas situações que podem não ser muito agradáveis para cada um de nós. Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os Espíritos o que quer dizer o termo caridade, conforme entendia Jesus. E os Espíritos falam que caridade é benevolência para com todos. Benevolência vem da palavra bene volare. Volare é vontade e bene é bem. Ser benevolente é ter vontade de fazer o bem para as outras pessoas. Então muitas vezes dá comida, dá um mantimento, dá alguma coisa material, é caridade. Mas dar um sorriso também é caridade. Dar um bom dia para o motorista do ônibus quando você subir no ônibus é caridade, isso também. Então é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. In quer dizer de interno, de interior, e dúcere quer dizer doçura. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que tem uma doçura interior, quando ela percebe que um amigo, um irmão está errando, e ela tem essa doçura interior para não julgar, para não ficar apontando e tentar fazer com que aquela pessoa não cometa mais erros. Isso é ser uma pessoa indulgente. E perdão das ofensas. Per quer dizer além, e donare, de perdoar, perdonare, quer dizer doar. Uma pessoa que perdoa, ela tem que se doar muito mais do que ela geralmente se doa. Então uma pessoa não pode falar que ela é caridosa se ela não passar por esses 3 estágios. E meus amigos, é muito melhor sermos nós aqueles que tenhamos a oportunidade de fazer a caridade do que precisarmos nós recebermos. Não percam, meus amigos, a possibilidade de poder fazer a caridade com um irmão. A gente nunca sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Vou contar um outro caso que eu vivenciei, tudo bem? Quando eu era pequeno, lá em Guarulhos, tinha um homem que vendia uma coisa chamada biju, não sei se vocês já ouviram falar. Esse homem, ele trazia um obsessor junto dele, que era uma matraca. Ele ficava batendo, e quando eu ouvia a matraca uns 2 quarteirões antes dele chegar. E quando eu via a matraca, eu virava para minha mãe, a do tamanco, e falava assim: mãe, o homem do biju está vindo aí.
compra biju para mim. Ela falou, compra, Fábio. E o homem se aproximando, mãe, ele está chegando. Não, tudo bem, Fábio, quando ele chegar eu compro. Mãe, ele está passando. Não, Fábio, daqui a pouquinho eu compro. Mãe, ele passou. Ela falava para mim, na volta eu compro, né, Fábio? Então eu fiquei com esse trauma de infância, olha que trauma, né? De não comer biju. Eu sou casado com uma mulher pernambucana. Tem algum pernambucano aqui ou não? Nenhum? Nossa, que glória! Os pernambucanos, eles são muito bons, muito legais. A minha esposa, ela é muito legal, mas ela é um pouquinho brava. Depois que eu me casei, eu fui para a praia de Boa Viagem. E eu estava deitado lá na praia de Boa Viagem, passeando. Estava deitado no guarda-sol, naquela época eu pegava sol, tá, gente? Quando de repente eu ouço quem? Lá em Pernambuco. O obsessor. Eu falei, não é possível, aqui em Boa Viagem, não é verdade? Era um homem vendendo. E ele foi se aproximando, eu falei, moço, vem aqui. Ficava num tambor azul. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, é biju. Eu falei, quantos o senhor tem aí? Ele falou a quantidade, e eu falei, quanto que é? E era bem baratinho. Eu fiz as contas de cabeça assim. Eu falei, o senhor ganhou o dia, pode me dar todos os biju aí que o senhor tem. Peguei o dinheiro e minha mulher foi guardando os biju. Eu falei, vai ser as férias da minha vida, passeando e comendo biju. E ela guardou. E o homem saiu. Eu voltei a deitar, quando de repente um senhor de uma certa idade, deu para ver que a vida não tinha sido muito fácil com ele, e virou para mim e falou, dá licença, moço. Eu falei, pois não. Ele falou, por acaso o senhor tem alguma coisa para me dar? Eu falei, não. A minha mulher já olhou para mim. Ele falou, tá bom então, meu amigo, fica com Deus. Eu falei, tá bom, meu irmão. E ele foi saindo. E a minha mulher virou para mim e falou, Fábio, você não tem nada para dar para esse homem? Eu falei, não, o que eu tenho? Ele falou, Fábio, você tem biju até 2030 aqui. E caiu a ficha, eu pensei que ele estava querendo dinheiro, né? Que eu tinha dado todo o dinheiro para comprar o biju. E aquilo doeu na minha consciência. Peguei alguns pacotinhos de biju, e o homem não tinha saído, não fazia 5 minutos. Corri para um lado atrás do homem, nada do homem. Saí para o outro lado, nada do homem. Perguntei, sumiu. Voltei no guarda-sol. Falei, o homem sumiu, ele evaporou. Não sei para onde ele foi. E ela, como gosta muito de mim, ela virou e falou para mim assim, você sabe quem era, né, Fábio? Eu falei, não. Ele falou, lógico que você sabe, você faz palestra, Fábio? Eu falei, não. Ele falou, você sabe, Fábio? Eu falei, não sei quem era. Ela falou, era Jesus, Fábio. Eu falei, pelo amor de Deus. Não acredito que eu neguei biju para Jesus, na verdade, gente. Então, meus amigos, não percamos a oportunidade de podermos fazer a caridade para as pessoas. Volto a dizer que nós tenhamos sempre a oportunidade, mesmo que for um sorriso, um bom dia, ou se nós pudermos ajudar materialmente, que nós façamos. A gente pode ser que não tenha essa oportunidade novamente. Depois o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a... O que é mamon, gente? Aquilo que a gente compra na feira? Mamon é um deus pagão que representa a riqueza. E olha só que interessante, no começo desse capítulo tem uma passagem de Jesus, que Jesus está reunido com seus discípulos, e chega um jovem rico para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala assim, bom, por que você me chama de bom? Bom é só meu pai que está no céu, mas mestre eu sou. E fala para o jovem, segue os mandamentos. E o jovem fala assim, quais mandamentos? E Jesus cita algum daqueles mandamentos que eu falei no começo. Aquele jovem vira para Jesus, já, eu imagino, satisfeito, fala, Senhor, mas isso eu já faço. Eu já sigo os mandamentos. Eu fico imaginando a cena, aquele jovem imaginando de Jesus o que é a resposta, falando, você já segue, então você vai ter a vida eterna. E daí, Jesus, ele troca o conceito e fala assim, olha, se você quer ser perfeito,
pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. Qual é o nome daquele jovem? Ninguém sabe, ele não voltou mais. Meus amigos, ele foi convidado pelo próprio Jesus a fazer parte do colégio apostólico. Olha que oportunidade que ele teve. Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus virou para Mateus e falou: Mateus, vem, me segue. Mateus foi seguir Jesus. O nome de Mateus é repetido até hoje, mas o nome daquele jovem ninguém nem sabe. E eu ficava pensando: nossa, ele foi convidado pelo próprio Jesus, aquele jovem. E daí eu tentei me colocar no lugar dele. Imagine que eu tivesse ganhado na Mega Sena semana passada. E daí, quando eu estivesse saindo aqui do centro, logo na saída eu encontrasse Jesus. E ele falava: oi, Fábio. Eu falei: Jesus do céu, que alegria, mestre. Nossa, eu vim aqui hoje, eu tinha tanta vontade de falar aqui na casa. Estou tão feliz, mestre. E ainda encontro o Senhor. Nossa, que alegria. E Jesus falaria assim para mim: ô Fábio, você quer me seguir? Eu falo: claro. Você quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei: lógico, Senhor. E ele viraria para mim e falaria assim: você ganhou na Mega Sena semana passada, né, Fábio? Eu falaria: é, mestre, eu ganhei. E daí Jesus falaria assim para mim: então, Fábio, você pega todo o teu prêmio da Mega Sena, dá para os pobres, vem e me segue. O que vocês acham que eu ia falar para ele? Senhor, eu não te dei nem meu biju, só acho que eu vou dar o prêmio da Mega Sena, não é verdade? E obviamente que os Espíritos vêm ao nosso auxílio. Jesus não quer que nós peguemos todos os nossos bens e que nós para darmos aos pobres, porque a gente vai ser mais um pobre no mundo. Mas que a gente não fique tão apegado às coisas da matéria. A gente fica muito mais tempo em estado de erraticidade como espírito do que encarnado. E as pessoas dão muito mais importância para o dinheiro que elas estão querendo agora. E vou falar para vocês: ganhem o máximo de dinheiro possível que vocês puderem de maneira honesta, que não é errado isso. Porque até a caridade material a gente vai precisar de dinheiro. A gente, quando chegar mais idade, a gente vai querer ter um conforto, um plano de saúde bom. Não é errado. O problema é ficar somente visando os bens materiais e esquecer que nós somos um espírito que estamos num corpo humano. Silvio Santos levou quanto quando ele morreu? O Pelé não leva, gente. Então, volto a dizer, até a caridade material a gente vai precisar de dinheiro. Então, quando a gente se esforça para ganhar dinheiro, a gente se desenvolve mais intelectualmente, a gente trabalha mais, isso aí não tem problema. Mas cuidado das pessoas que só ficam focadas naquilo. A gente não sabe o momento que a gente vai voltar. E vou falar uma coisa para vocês. Se vocês frequentarem uma casa espírita cujo palestrante, dirigente ou alguém estiver enriquecendo às custas da doutrina espírita, saia dessa casa. Não é uma casa que segue os ensinamentos de Allan Kardec. No entanto, espíritas, não vocês aqui de Piracicaba, mas lá perto da minha casa, abre a mão um pouquinho. Tem espírita que gosta de ar-condicionado, que ele gosta do ambiente tranquilo, do ambiente limpo. Ele sabe que tem luz, que tem água, que tem várias coisas para pagar, e os espíritas não ajudam nem um pouquinho quem está à frente da casa espírita. Não estamos pedindo 10% do salário de vocês, mas ajudem os administradores das casas espíritas. O espiritismo é a única doutrina que eu vejo que quem é interessado nela paga para poder fazer com que a doutrina continue viva. Então, eu volto a dizer, tem muito espírita que eles exigem a cadeira estofada, ar-condicionado e tudo mais,
mas falou para fazer alguma doação, ou para participar da Noite da Pizza, não sei, vocês fazem algum evento aqui ou não? Algum evento que tem aqui, e tem espírita que nem para isso ajuda. Vocês ficaram bravos comigo agora ou não? Não, né? Volto a dizer, é para dar nas possibilidades, não precisa se esforçar ou coisa parecida. Mas não deixe somente aqueles que conduzem essa casa, porque como espíritas, a gente não tem desconto em relação às outras religiões que têm descontos de imposto ou coisa parecida. Tudo bem, gente? Capítulo 17, sede perfeitos. Lá o Espírito de verdade vai falar sobre o quê? Quem são os verdadeiros espíritas? Quando eu me tornei espírita, eu achava que o verdadeiro espírita era o povo eleito de Deus, aqueles escolhidos que vão receber as dádivas e coisa parecida. E o Espírito fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação oral e pela luta que ele empreende para livrar das suas más inclinações. O verdadeiro espírita, meus amigos, é aquele que hoje está lutando para ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que é hoje. E eu vejo algumas pessoas falando: você é espírita, você é o verdadeiro. Ai, quem me dera. Mas você não consegue nem lutar para ser melhor? Porque é isso que é o verdadeiro espírita. Capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E lá os espíritos vão falar: a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A nossa fé como espíritas tem que ser uma fé raciocinada, não pode ser uma fé cega, porque uma fé cega acaba trazendo complicações. E tem espírita, não de Piracicaba, mas perto da minha casa, que eles falam de fé, de uma fé raciocinada, mas se abre uma escada na saída do salão, o espírita desencarna aqui dentro, mas não passa debaixo da escada. Por quê? Dá azar. Olha só. Tem espírita que fala da fé raciocinada, mas de manhã ele lê o horóscopo, se não for muito de acordo, ele não sai nem para trabalhar. Tem um amigo meu, palestrante, eu fui na casa dele, que eu tenho liberdade, atrás da porta da casa dele uma ferradura. Eu falei: para que é aquela ferradura, hein? Ele falou: é para dar sorte. Eu falei: mas você não tem fé? Ele falou: mas dá sorte. Eu falei: o cavalo tinha 4 dessa. Você acha tão mais sortudo o cavalo do que você? Ele abriu um comércio, e o comércio estava bonito, e ele colocou um vaso lá com um monte de planta, não sei se vocês já viram. Arruda, espada, alecrim. Pois é. Eu perguntei para ele: para que é esse vaso? Ele falou: é para dar sorte. Eu falei: você não confia em Jesus? Confio, mas vai que um falha, não é verdade? Ele confia nisso, gente. E eu moro na Praia Grande, vocês sabem, né? Dia 31 de dezembro na Praia Grande. Todo mundo de branco. É a coisa mais linda. Olhando lá de cima, parece uma panela cheia de pipoca, todo mundo de branco. E assim, o branco traz a paz, não é verdade? Mas tem um pessoal lá na Praia Grande que fala que se você usar uma lingerie de determinada cor, isso vai trazer consequências na tua encarnação. Então, se você passar o ano com calcinha branca, isso quer dizer que você vai ter calcinha vermelha. Isso é o pessoal da Praia Grande, viu? Vocês não precisam ficar constrangendo. Calcinha amarela é o quê? É nisso que o pessoal acredita, gente. Meus amigos, se passar o ano de calcinha amarela trouxesse dinheiro, eu passaria de calcinha amarela, gente. E o pessoal que passa, eu queria saber o mês que eles recebem o dinheiro, não é verdade? Então,
nós queremos ter uma fé raciocinada, mas muitas vezes a nossa fé é cega, não é verdade? O capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Capítulo 21, até que horas que eu tenho? Não, vocês não merecem isso não é verdade? Não, só para saber. Até 8h30? Não é meu não, hein? Ó, o meu tá aqui, cada cartinha. Vigésimo primeiro, haverá falsos cristos e falsos profetas. Lá vai falar dos falsos profetas da erraticidade. Cuidado, meus amigos. Todas as mensagens vindas dos Espíritos têm que ser analisadas à luz da doutrina dos Espíritos. Não acreditem em tudo que vem dos Espíritos, porque os Espíritos, nada mais, nada menos, são a alma dos homens que estão sem o corpo físico. Vocês acreditam em todo mundo aqui? E por que quando fala que vem do Espírito, todo mundo parece que acredita? Cuidado, também não estou falando desse centro aqui, mas tem muitas vezes que num trabalho mediúnico, existem médiuns que querem modificar a casa espírita, e muitas vezes falam que é uma mensagem trazida dos espíritos. Uma vez eu estava participando de uma reunião mediúnica, e o espírito, coordenador da casa, falou que todo mundo no centro tinha que vir de branco. Eu olhei para ele e falei, mas por que, meu irmão? E na mesa tinha uns espíritas que murcham. Você já viu espírita que murcha? Você faz uma pergunta, a pessoa faz assim, ó, psh, parece que está murchando. Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala aqui, se nós temos perguntas para os espíritos, para que a gente possa nos esclarecer, espírito superior não se melindra com nenhum tipo de pergunta que nós fizermos, desde que for o cunho da pergunta, não curiosidade, mas para a gente saber das coisas. Porque eu falei assim, quando ele falou, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, porque o João de Deus, ele só andava de branco. E eu não creio absolutamente que a cor da roupa que nós estamos usando vai definir o nosso caráter. E mais do que isso, o Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns que para ter uma boa reunião mediúnica, a gente tem que ter uma comunhão de pensamentos. E eu estou sentindo que tem gente aqui muito ofendida porque eu estou perguntando para o senhor. Por isso a importância do estudo, gente. Não é qualquer coisa que nos falam, principalmente se falar, foi o Espírito tal que falou, é a opinião do Espírito. Vocês estão bravos comigo de novo ou não, porque eu estou falando isso? Capítulo 22. O que Deus uniu, o homem não? Eita. Esse capítulo é interessante. Hoje em dia, na minha época, o pessoal separava menos, não é verdade? Mas hoje em dia, eu tenho um amigo meu que ele é fotógrafo de casamento, ele precisou mudar de profissão. Porque ele tirava as fotos do casamento, o tempo que demorava para fazer o álbum, quando ele ia levar para os noivos, já não tinha mais casamento. O casamento durava menos do que o tempo de fazer o álbum de fotografia. E eu acho que existem algumas situações para isso. Por exemplo, na minha época o pessoal se conhecia mais. E meu amigo, vou dar um conselho agora. Você que está pensando em casar, se a tua mãe deixa a casa sempre limpa, sempre arrumada, sempre arejada, antes de casar, dá uma passadinha em frente ao quarto da tua futura esposa. Se tiver limpo, arrumado, vai na fé, meu irmão. Mas se olhar lá para dentro, parece que teve uma briga de um bode com um jumento. Chama a tua futura esposa e fala assim, minha coelhinha, porque quando você está namorando, os bichos são pequenininhos, não é verdade?
minha coelhinha, meu ursinho, depois casa, vai crescendo um pouco mais os bichos, na verdade. Minha coelhinha, vem aqui, eu passei sem querer na frente do teu quarto, estava desarrumado, você falou, ai meu Deus, ai desculpa, ai eu saí atrasada, tudo. Vai na fé, meu irmão. Agora se ela virar e falar assim, não, é daquele jeito lá mesmo. Por quê? Vai estar problema. Porque ele casa e termina o jantar e fala, ó, terminou o jantar, lava a louça lá, eu te ajudo, mas lava a louça, tudo, para não deixar a louça aqui, porque minha mãe sempre tirava. Quando ele vai tomar banho, ó, traz a minha toalha, porque minha mãe sempre levava. Forra a cama depois de você levantar, porque minha mãe sempre forrava. O que ela vai falar? Devia ter casado com a tua mãe, não comigo. Não é verdade? E ele, se ele gosta muito de sair, ele é muito festeiro, tudo, cabe a ela chegar e falar, meu ursinho, vem aqui. Você vai continuar saindo depois que a gente ficar casado? Porque assim, eu vou querer estar junto com você. Ele falou, imagina, depois que a gente casar, a gente vai ser um casal só. E eu só vou sair se você puder ir junto. Uma vez ou outra para sair com meus amigos, mas a gente vai sair sempre junto. Vai na fé, minha irmã. Agora se ele falar, não, qual é o problema? Tem problema, porque ela casou, não foi para ficar sozinha. Outra coisa, o pessoal parece que só se enfeita, só fica bonito até casar, depois que casa não precisa mais. Então aquela princesa maravilhosa, ela passa o sábado todo esticando o cabelo no cabeleireiro, e ela põe aquela lingerie, aquele vestido bonito, tudo, e ele na academia, a barriga dele é um tanquinho, tudo, e eles vão sair, é uma maravilha, e casa. Passa um tempo, está ele assistindo televisão, o Monstro do Lago Ness. E aquela princesa que usava umas lingerie maravilhosa, bonita, tudo, ela sai do banheiro com um rosto cheio de creme, com aquele, sabe aquele pijama da Minnie, que a Minnie está esgarçada assim, a Minnie está até deformada assim? Aquele pijama que estourou o elástico da calça e ela vai enrolando aqui assim, vocês já viram isso aí? O sujeito está assistindo lá o Monstro do Lago Ness. E ela vira para o maridão e fala, amor, vem. Ele olha para o monstro, olha para ela. Olha para o monstro, olha para ela. E fala, não, vai lá que depois eu vou. E aquele príncipe encantado com a barriga de tanquinho, depois de um tempo, você vai encontrá-lo num domingo, depois do almoço, daquela macarronada, com a camisa de político, cheia de molho de macarrão, e aquele ronronar que ele tinha virou um trator quebrado, não é verdade, gente? Então é interessante, o pessoal, eles acreditam que você tem que se arrumar até casar, depois que casa não precisa mais. E olha que interessante, eu vi uma pesquisa que falou que a grande maioria das pessoas que se separam vão para a academia. Por que não foram antes? E tem um filme americano, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, eu não sei se vocês já viram. Esse filme, todas as noites a moça dormia, ela perdia a memória, e todos os dias o rapaz tinha que conquistá-la. Se nós levarmos o nosso casamento assim, não vai ter separação, é uma união que Deus uniu. E não casem, meus irmãos, com a ideia de serem felizes. Quando você casar, falar, eu vou casar para ser feliz, não façam isso. O teu pensamento quando você for casar, eu vou casar para fazer a minha mulher feliz. E o pensamento dela, eu vou casar para fazer o meu marido feliz. Porque se a gente depositar nossa felicidade nas costas de outra pessoa, não vai dar certo. Tudo bem? Poderia falar mais tempo, mas o obsessor está me chamando aqui, não é verdade? Capítulo 23, Estranha Moral. Lá vai ter algumas passagens de Jesus que eu nunca entendi, mas que vai ser explicada. Quando Jesus fala, eu não vi trazer a paz, mas a espada. Aquele que não odiar pai e mãe em virtude de mim, não será digno de mim. São algumas passagens de Jesus que lá serão explicadas. Capítulo 24. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 25, buscai e achareis. Capítulo 26, dai de graça o que de graça
Nesse capítulo, Kardec está falando diretamente para os médiuns, porque a mediunidade, ela não pode ser cobrada. Você pagou quanto para ser médium? E por quê que não pode ser cobrado? Imagine que eu fosse médium e eu falasse, e a Glória falasse assim para mim: ô Fábio, vem domingo aí, você fica das 10 até meio-dia psicografando e eu vou te dar 3 mil reais. Eu falei, tá bom. Chegava no domingo aqui, eu pegava a caneta, 10 horas, nada. 10 e meia, nada. 11 horas, nada. 11 e meia, nada. Meio-dia eu levanto e falo: Glória, me dá o dinheiro que eu já tenho que ir embora. Ela falou: mas não veio nenhuma, você não passou nenhuma mensagem? Eu falaria: os espíritos não vieram, ou não quiseram se comunicar. Está dando para entender o que eu estou falando? Que não depende do médium a comunicação, depende dos espíritos quererem. E é por isso que lá no livro dos médiuns tem um capítulo que fala: perda ou suspensão da mediunidade. Se utilizarmos mal a mediunidade, pode acontecer isso. Por isso que não deve ser cobrada. E quando eu falo cobrado, não é só dinheiro. Tem muitos aí que, em virtude da mediunidade, querem ter destaque, querem se exaltar perante outras pessoas. Muito cuidado com isso. Tá bom? E o capítulo 27 vai falar: pedi e obtereis. Tudo que vocês quiserem saber sobre a prece é nesse capítulo. Fala da eficácia da prece, como que funciona a prece, por que tem preces que dão certo e outras não. O que eu posso pedir que eu sempre serei atendido? É ganhar na Mega Sena? Mas toda vez que eu peço para os espíritos paciência, resignação, algumas virtudes que dos espíritos me ajudarem, isso eu sempre serei atendido. E o capítulo 28 é uma coletânea de preces. É para decorar as preces que estão lá naquele capítulo 28? Não. Mas é para a gente ter mais ou menos um modelo de como a gente vai fazer prece, porque existem determinadas situações na nossa encarnação que a gente muitas vezes nem sabe como lidar com aquilo. E lá tem um modelo para fazer a prece. Não é para decorar, mas se quiser dar uma olhada, é sempre interessante. Meus irmãos, eu falei para vocês aqui em menos de uma hora sobre todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, ele não tem a menor importância aberto na sala da nossa casa. Ele não tem a menor importância debaixo do nosso braço. Ele só vai ter importância quando a gente abrir, ler, estudar, compreender e colocarmos em prática. Quando isso acontecer, tenha certeza que rapidamente nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares pelo convite, pela atenção, pela participação, pela simpatia de cada um de vocês. Vocês são muito simpáticos, viu, gente? Tem casa espírita que eu vou que parece que o pessoal já desencarnou, não é verdade? Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.